Muito bem, nós estamos aqui de volta para dar continuidade a esse comentário no livro do profeta Daniel. E agora nós vamos entrar no capítulo 9. Essa seção do livro Daniel, capítulo 9, focaliza particularmente o povo de Israel, delineando claramente o seu futuro. A profecia do capítulo 9 sobre as 70 semanas é escatologicamente a mais importante de todas, dado o seu alcance e escopo, uma vez que ela abarca além de Israel, a igreja e as nações do mundo. Essa profecia tem um imenso valor evidencial como testemunho da veracidade das Escrituras e do atributo de Deus de antever quaisquer acontecimentos futuros. Como iremos observar, a parte da profecia relacionada às primeiras 69 semanas já se cumpriu. Só um Deus onisciente poderia predizer com 500 anos de antecedência o dia preciso em que o Messias entraria em Jerusalém e se apresentaria como príncipe de Israel. Se entendermos adequadamente essa profecia, entenderemos o sermão profético de Mateus 24 e também o livro de Apocalipse, uma vez que a citada profecia abrange os dois. Haveremos de notar também que ao estudar o livro de Apocalipse, que o capítulo 6 a 19 é uma ampliação da 70ª semana profética de Daniel, do capítulo 9. Então, aquela última semana nos é revelada no capítulo 6 a 19 do Apocalipse. As duas principais profecias do livro Daniel estão no capítulo 2 e no capítulo 9. A profecia do capítulo 2, como já vimos, revela o futuro do mundo gentílico, terminado no reino dos 10 dedos dos pés grandes da estátua, quando a pedra, que representa Cristo na sua vinda para julgar as nações, bateu violentamente aos pés da estátua e esmiuçou-a. 3 vezes está escrito em Daniel 2, 33, 40 e 44. Portanto, as nações ímpias não findarão pacificamente, mas de modo violento e catastrófico, a vinda de Jesus como juízo, justiça, poder e grande glória. Vemos que o reino final será do céu. Daniel 2, 44. A segunda profecia mais importante do livro de Daniel é esta, do capítulo 9, revelando o futuro da nação israelita, incluindo também o período da igreja, se bem que o parentético, como veremos durante o estudo, podemos dizer que esta profecia é o futuro reservado para Israel no plano de Deus. Como dissemos, se entendermos bem a profecia das 70 semanas, entenderemos o sermão profético de Mateus 24, também o livro de Apocalipse, uma vez que cita a profecia abrangente dos dois. Quase todo o livro do Apocalipse, capítulo 6 a 19, é a ampliação da semana profética preditiva contida na 70ª semana de Daniel. Em outras palavras, Deus concedeu a Daniel um quadro geral dos eventos futuros relacionados a Israel e a João, no Apocalipse, dá os detalhes desse evento. O estudo dessa profecia torna-se mais edificante e empolgante ao considerar que estamos vivendo agora, no tempo do fim, sobre o que falou Daniel, capítulo 8, 17 a 19, capítulo 10, verso 14, capítulo 2, verso 4. A profecia se dá no primeiro ano do rei Dario, verso 1 do capítulo 9. E isso então serve de lugar
após o capítulo 5, verso 31, a queda da Babilônia. Estava chegando o final dos 70 anos do cativeiro do povo de Daniel. Daniel mesmo diz, eu entendi pelos livros. Verso 2, Daniel possuía uma biblioteca cujos livros ele estudava, e entre eles estava o do profeta Jeremias. Hoje podemos ter mais conhecimento ainda, porque dispomos de livros da Escritura, como o do Apocalipse, que Daniel não dispunha. A profecia de Jeremias em apreço diz, toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. E acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia. Jeremias 25, 11 e 12. Esse rei que fala a profecia já fora castigado. Daniel considerava então que já estava o tempo de terminarem as assolações de Jerusalém, a qual continuava destruída. No capítulo 9, verso 3 a 19, nós vamos encontrar a oração de Daniel. Daniel era homem de oração, jejum. Certamente temos aí uma das razões porque sempre permaneceu firme na fé, vivendo e trabalhando nas alturas palacianas. Davi deu o mesmo testemunho no Salmo 18, 33. Diz, e me firmou nas minhas alturas. Deus pode guardar o fiel nas mais altas posições, seja quais forem que venham ocupar. Muitos crentes, ao subirem em altas posições, infelizmente começam a descer espiritualmente. O caminho certo, nesse caso, é o da oração, o da meditação na palavra, como fez Daniel. Um fato tocante nessa oração de Daniel, do capítulo 9, do verso 3 a 19, é o de confessar os pecados da sua nação, como se fossem seus, identificando assim com o povo. Temos aqui um verdadeiro intercessor. E Daniel diz, temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos, teus juízos. Verso 5, ele sabia conjugar os verbos bíblicos na primeira pessoa, pessoa A que intercede pelas outras, faz menção das fraquezas dessas, dando a entender que elas, intercessoras, não cometem pecado. Vamos continuar agora, Daniel 9, 20 a 23, quando Daniel menciona, falava na oração, quando o homem, que é o Gabriel, o anjo, que eu tinha observado na minha visão no princípio, veio rapidamente voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Verso 21. Daniel não chegou a concluir sua oração. A resposta divina veio antes da sua conclusão. Deus mobilizou um dos anjos mais proeminentes, isso é, Gabriel, e esse anjo declarou o local da permanência e da presença de Deus, conforme Lucas 1,19 também. A sublime missão do anúncio do nascimento de João foi confiada a Gabriel, bem como o anúncio do Senhor Jesus foi confiado ao mesmo anjo, como seu precursor, o precursor de João. O anjo veio rapidamente voando. Anjos são seres celestiais que se deslocam com rapidez incrível, além da concepção da mente humana. Os anjos santos são liderados por Miguel, o arcanjo, isto é, chefe dos anjos. Os anjos mal decaídos são chefiados por Lúcifer, o querubim que pecou e revoltou-se contra Deus. Diz que ele me tocou na hora do sacrifício da tarde. Os judeus tinham 2 sacrifícios diários contínuos, pela manhã e à tarde. O da tarde era oferecido no crepúsculo, isso é, no pôr do sol. Êxodo 29, 38, 42, Números 28, 4 e 8. É uma boa prática encerrar o dia com oração. E disse, porque és muito amado, verso 23,
Que maravilha a graça do seu amor, sermos amados do céu. As 70 semanas agora determinadas sobre o teu povo, Daniel 9, 24, sobre essa profecia de 70 semanas, consideremos circunstâncias e observações a seguir. Findaram os 70 anos, e não ocorria o repatriamento dos judeus de Babilônia para Israel. Daniel 9, 2, Jeremias 25, 11 e 12 e Jeremias 29, 10. Isso começou a afligir a alma de Daniel, levando a interceder pelo seu povo diante de Deus em oração e jejum. Por que 70 anos de cativeiro? Nem mais nem menos. Tratava-se de uma disciplina da parte de Deus para com Israel que quebrara deliberadamente os preceitos divinos exarado em Levíticos. Levítico 25, 3 a 5, Levítico 26, 14 a 33 e 35 e 2 Crônicas 36, 21. O cativeiro de Judá foi em grande parte fruto da desobediência dos judeus quanto às palavras do Senhor. Vemos na passagem de Levítico que Deus determinou a observância do ano sabático, ou ano de descanso, quando a terra descansava por um ano. Isso devia ser observado a cada 7 anos. Durante quase 500 anos que se estenderam da monarquia de Israel ao seu cativeiro, os judeus nunca cumpriram esse preceito do Senhor, resultando que Deus mesmo fez a terra repousar pelos seus maus inquilinos fora dela durante 70 anos. Ora, os 70 anos é o total dos anos sabáticos ocorrido no espaço de 490 anos. Deus sabe muito bem lidar com as pessoas e nações que quebram as suas leis, como as civis, como esta que acabamos de ver. As 70 semanas de profecia, agora em foco, são semanas de anos, não de dias. Eis o porquê. Primeiro, o original não diz semana, mas setes, 70 setes. Quando se trata de semana de dias, como Daniel 10, 2 e 3, é acrescentada a palavra dias, em hebraico, Yom ou Yamim. Segundo, é bíblica a expressão semana de anos, Levítico 25, 8, Números 14, 34, Ezequiel 4, 6, aplicação prática de uma semana de anos, Gênesis 29, 20, verso 7, quando Jacó teve que trabalhar 7 anos pela sua esposa, que era semana de anos. Os 6 ditosos eventos preditos a respeito de Israel em Daniel 9, 24 ainda não se cumpriram. Quarto, em Daniel 9, 27, por ocasião da última semana, a Bíblia diz: ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, semana de anos. Não se faz pacto entre nações com duração de semana de dias, quando somente o protocolo e as celebrações muitas vezes tomam uma semana toda. A versão autêntica dessa profecia, a versão autêntica dessa profecia, foi atestada por Jesus em Mateus 24, 15, onde ele também mostra que a última das 70 semanas é ainda futura, uma vez que o fato ali citado ainda não ocorreu. Quanto à divisão das 70 semanas, elas estão divididas em 3 grupos. Lendo a passagem de Daniel 9, 24 a 27, mostra que as semanas estão divididas em 3 grupos, sendo semanas de ano, totalizando 490 anos. Os 3 grupos são: um de 7 semanas, um de 62 e um de 1 semana. Comparando, Apocalipse 12, 6 com 13, 5, vê-se que o ano bíblico ou profético é de 360 dias, pois são 1.260 dias, que dá 42 meses de 30 dias. Também Gênesis 7, 11 e 8, 4, temos 5 meses em Gênesis 7, 24 e 8, 3. Vemos que 5 meses equivale a 150 dias, ou seja, 5 meses
de 30 dias, o que significa anos de 360 dias na Bíblia. O calendário religioso de Israel era lunar. A lua marcava o início dos meses, sendo essa uma ocasião festiva, de acordo com Colossenses 2,16. O ano lunar é um total de 354 dias, sendo que na história e nas profecias é arredondado para 360. O calendário solar, que é posterior, é relacionado com as estações do ano, com o solístico, onde entra as estações. O primeiro grupo de semanas, 7 semanas, ou 49 anos, de acordo com Daniel 9:25, esse período começaria com a expedição do decreto da reconstrução de Jerusalém, baixado em 445 a.C., por Artaxerxes Longimanno. De acordo com as maiorias autoridades no assunto, o capítulo 2 de Neemias descreve a ocasião desse decreto, pois ele foi comissionado pelo rei para dar cumprimento a tal ato. De acordo com a profecia em estudo, o fim dos 49 anos, a cidade de Jerusalém estaria reconstruída. Isso dá ao ano 396. Houve 2 decretos ligados à reconstrução de Jerusalém, que muitos estudiosos na Bíblia confundem. O de 457 a.C., de embelezamento do templo e restauração do culto a cargo de Esdras, Esdras 7. O outro, a reconstrução dos muros e, portanto, da cidade, a cargo de Neemias. É desse que tratamos, que foi baixado em 445 a.C. A partir daí, começaria a contagem das 70 semanas proféticas. O segundo grupo de 62 semanas corresponde a 434 anos. Nesse período, surge e é morto o Messias. Os 434 anos abrangem de 396 a.C. até os dias da morte de Cristo. Logo depois ocorre a destruição de Jerusalém pelos romanos 70. Assim, de acordo com a profecia, no verso 26, o Messias morreria antes da destruição de Jerusalém, o que de fato cumpriu-se. Um retrospecto histórico do nosso calendário. O nosso calendário, isso é, está em uso entre nós, mas foi primeiramente organizado por Rômulo, tido pela história secular como o primeiro rei de Roma. Esse calendário tinha 10 meses. Num Pompílio, rei de Roma, acrescentou-lhe 2 meses. Júlio César reformou posteriormente. Em 526 d.C., Dionísio elaborou um novo calendário, mas enganou nos cálculos, resultando em um atraso de quase 5 anos. Assim, o ano 29 do atual calendário é o de Dionísio e corresponde ao 33 do calendário corrigido, mais inexistente. A exiguidade de espaço não nos permite um tratamento, às vezes, minucioso desse ponto, mas o estudante da Bíblia, se ignorar, verá que existem complicações para situar a revelação divina no tempo. Ao lidar com os tempos do Novo Testamento, exemplo disso é o calendário atual de Dionísio. Jesus então morre em torno do ano 29 depois de Cristo, mas para corrigir o calendário verificamos que o ano foi o 33 devido ao erro do atraso cometido por Dionísio. O terceiro grupo de semana é o de uma semana, isto é, de 7 anos. Essa semana é futura. Para ver isso, comparemos o verso 27 com as palavras de Jesus em Mateus 24:15, que ainda não se cumpriram. Essa última semana não começa enquanto Israel estiver fora da sua terra, disperso, o que pode ser visto no verso 26. No começo do século 20, Israel começou a voltar à sua terra e continua voltando, mais ou menos, e não para. Há um intervalo indefinido de tempo entre a 60ª e a 70ª semana, que é indicada no verso 26, pela expressão até o fim.
Nesse intervalo, que já se passou 2000 anos, enquanto Israel é rejeitado, a igreja é formada e arrebatada para o céu. Realmente, à luz de Daniel, a profecia das 70 semanas não tem como a igreja não estar indiretamente, como já mostramos no caso do intervalo. Jesus também menciona o tempo dos gentios, que é esse tempo de intervalo entre a 79ª e a 70ª semana. Após o arrebatamento da igreja, então iniciará a 70ª semana, que será de 7 anos, e vai ocorrer o período da grande tribulação, a qual é descrita em detalhes em Apocalipse, do capítulo 6 ao 18. É de fato assombrosa a precessão bíblica. As 70 semanas e anos registrada no livro de Daniel trata das provações e dos sofrimentos pelos quais Israel terá de passar antes que o seu libertador se manifeste, como diz no verso 24 da profecia em estudo. Então, aí sim ele vai se manifestar. Então, nós temos um período de 70 semanas, 7 semanas ou 49 anos, 62 semanas, que é um período de 434 anos, e finalmente a última semana, que será de 7 anos e corresponde ao período da grande tribulação. Não é? Então, isso aqui é algo tremendo, as 70 semanas, que nós devemos estudar com carinho. Vamos então ao capítulo 9, descrevendo basicamente isso que nós falamos. A oração de Daniel e as 70 semanas e o Messias. Diz assim: no ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, a qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, note que esse ano 1º é até anterior ao que aconteceu no capítulo 6, quando Daniel é colocado na cova dos leões. Então eu entendi que pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Jeremias 25, 10 e 11. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor para buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Daniel se humilhou, Daniel jejuou, e o jejum aqui de Daniel é um jejum que vai durar 21 dias, jejuando, né? Um jejum, rogos e jejum e pano de saco. E orei ao Senhor meu Deus e confessei. Aqui ele orou e confessou, sua oração era confissão, né? Intercedendo pelo seu povo, e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos teus mandamentos e dos teus juízos. Claramente Daniel entendia a razão do cativeiro, e ele agora começa a pedir perdão pelo povo, dizendo: pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes. Ele se inclui, não é, falando em nome do seu povo, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas. Ele mostra também a dureza de coração que houve para ouvir os profetas, mas ele, Daniel, entendeu pelos livros que os 70 anos havia se cumprido. E em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Os profetas não só falaram aos reis, aos príncipes, aos pais, aos sacerdotes, a todo o povo. E agora verso 7, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Não é? Então lhe dá glórias, honra ao Senhor, que Deus é um Deus justo, enquanto nós
estamos confusos por causa de nossos pecados, como se vê nesse dia, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, não é? Pedro também usou a expressão que a promessa diz respeito a vós, aos filhos de perto e aos de longe, no dia de Pentecostes, e aos de longe em todas as terras por onde os tem lançado, por causa da sua prevaricação. Daniel entendia claramente que a razão do cativeiro e dos que foram desterrados e foram dispersos era por causa dos seus pecados, com que prevaricaram contra ti. Deuteronômio dizia isso, que eles seriam espalhados pela terra se não atentasse às palavras do Senhor. Verso 8, ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, que confusão de rosto também indica a vergonha que ele tinha. A nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, ao nosso príncipe e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. A razão é o nosso pecado. E aqui ele confessa o pecado em nome de toda a nação. Ao Senhor nosso Deus pertence a nós a confusão de rosto, mas ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos na sua lei, nas suas leis que nos deu pela mão dos seus servos, os profetas. Nós não observamos, nós pecamos, nós violamos tudo que o Senhor falou. Sim, ele diz, todo Israel transgrediu a tua lei. Está aqui, todos pecaram, não é? Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a sua voz. Coisa terrível é desviar para não obedecer a voz de Deus, desviando-se para não obedecer a sua voz. Por isso, a maldição, de acordo com Deuteronômio 28, por não ouvir a voz do Senhor, traria maldição. O juramento que está escrito na lei de Moisés. Daniel tinha conhecimento não só do profeta Jeremias, mas do que estava escrito em Deuteronômio 28. Servo de Deus, se derramou sobre nós porque pecamos contra ele. Aqui o reconhecimento do pecado, a oração intercessória. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízos que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Então, ele entendia que a maldição, o mal aconteceu por não ouvir a voz do Senhor, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Aconteceu como em Jerusalém, nunca tinha acontecido antes, mas agora aconteceu. E aconteceu, ele vai repetir de novo, como está escrito na lei de Moisés, Deuteronômio 28. Tudo aquilo que Deus falou que iria acontecer com eles, aconteceu. Todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Daniel faz uma oração, mas uma oração baseada na palavra de Deus, de conhecimento do que Jeremias falou, do que Moisés falou. E esse tipo de oração é a oração melhor que tem quando a gente ora, porque lemos a palavra, cremos na palavra e vemos a razão do que está acontecendo. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós. Ele entendia a razão, porque justo é o Senhor nosso Deus, sempre exaltando a justiça de Deus. Em Deus não há injustiça, só há perfeita justiça em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Em outras palavras, nós merecemos esse castigo, nós merecemos isso porque não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que nos tirasse o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhasse para ti nome
através dos seus feitos, suas maravilhas, o nome de Deus era exaltado como um Deus poderoso. Como se vê nesse dia? Pecamos, procedemos impiamente. Pecado é impiedade, não é? Procedemos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte. Olha só, a parte de Jerusalém, então santo monte. O santo monte é o Monte Sião, tão mencionado em várias profecias, tanto de Jeremias como de Isaías, Ezequiel e agora aqui em Daniel. Daniel está pedindo misericórdia, está pedindo que Deus aparte sua ira, seu furor, que perdoe, que lembre-se da cidade de Jerusalém, do seu santo monte, porquanto, por causa de nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Ele não culpa Deus em forma alguma, pelo contrário, ele justifica Deus e condena que é por causa dos pais, dos pecados, que nós merecemos isso, aconteceu com nós. Claro, Daniel sabia que foi a idolatria do povo, eles que voltaram as costas para Deus e por isso estavam passando por isso. A oração continua. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Por amor do Senhor. Ele pede que Deus tenha misericórdia, que Deus volte a resplandecer o rosto de Deus sobre a cidade, novamente a esse santuário que estava assolado, destruído, né? Que Deus pudesse fazer resplandecer o seu rosto novamente, por amor do Senhor, por amor de ti mesmo, Senhor, ouve. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e abre os teus olhos e olha para a nossa desolação. Está pedindo que Deus ouça, incline os ouvidos, como o salmista também clamava muitas vezes. Inclina, ó meu Deus, os teus ouvidos, ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Novamente, Daniel diz que o seu pedido não está baseado na justiça do povo, porque não há, o povo pecou, mas ele pede segundo as muitas misericórdias de Deus. E essa é a razão pela qual Deus nos perdoa, de acordo com a sua graça, sua misericórdia. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos, opera sem tardar, por amor de ti mesmo. Olha aqui que ele pede: Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, atende, opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Senhor, tem, em outras palavras, misericórdia de nós. Atende, ouve, perdoa. Ele pede o perdão, que Deus perdoe. Estando eu ainda falando e orando, ele não chegou a concluir, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, Daniel mostra a verdadeira forma de orar. Começa com confissão, nós confessamos, nós pedimos perdão, nós clamamos misericórdia, não é? Estando eu falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo Monte Santo do meu Deus. Ele estava lançando a súplica, estava falando, ele não chega a concluir a oração, está lançando a súplica pela cidade, pelo monte, o Monte de Sião, Monte Santo do meu Deus, estando eu
digo ainda falando na oração, o varão Gabriel. O mesmo varão que tinha aparecido para ele no capítulo 8, né, apareceu primeiro uma semelhança de homem, filho do homem, e ouviu a voz aos margens do lai que gritou, Gabriel, dá a entender a essa visão. Capítulo 8, verso 6. Agora ele está orando no capítulo 9, ele diz na oração, o varão Gabriel que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, a velocidade, e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. Então ele estava orando, clamando, pedindo, e aí veio o varão Gabriel, o anjo Gabriel, não é? Gabriel quer dizer semelhante, Gabi, varão, El, Deus, varão de Deus, semelhante a Deus. Esse anjo traz anúncios, normalmente ele traz os anúncios que têm a ver com Israel. Ele anunciou o nascimento de João Batista, que é o precursor de Cristo. Ele também anunciou o nascimento de Jesus. Dizem alguns que ele é um anjo que anuncia boas novas, boas notícias. E me instruiu e falou comigo e disse, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Né? Daniel nem terminou a oração, recebe a ordem para sair, para se fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Logo no princípio das súplicas, saiu a ordem. Assim que Daniel começou a suplicar, saiu-lhe a ordem para ele vir. E eu vim para te declarar, porque és muito amado. Daniel era muito amado de Deus, não é? Toma, pois, bem sentido a palavra e entende a visão. Agora toma sentido a palavra e vê se entende a visão. 70 semanas, aqui são semanas de anos, como já dissemos. Semanas de anos são 7 anos. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Olha a precisão que vai ser dado. E sobre a tua santa cidade. Então, sobre o teu povo e a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. As 70 semanas são significativas. Presta atenção, elas estão determinadas sobre o teu povo, tua santa cidade, Jerusalém, e para extinguir a transgressão, o pecado será extinguido, e vai dar fim aos pecados e expiar a iniquidade do povo, trazer a justiça eterna. Cristo é aquele que nos traz a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Vamos entender agora. Sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, note que não é o templo, mas sim a cidade, como nós dissemos. Houve um para restaurar o templo, em 457 a.C., mas para edificar Jerusalém, os muros, 441, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas e 62 dá 69. Então, ia sair a ordem para restaurar, e depois 7 semanas, mais 62, 69, viria o Messias. Como nós dissemos, 445 a.C., 49 anos, corresponde a 396 a.C. Aí nós temos mais 62 semanas, que dá 434 anos, pegando 396 menos 434, corresponde exatamente ao ano 29 depois de Cristo, né? O calendário vai decaindo, se tirar 434 menos 396, são 37 anos ali,
e dá essa diferença do calendário, vai dar exatamente com a morte de Cristo, até o Messias, o povo do príncipe que há de vir, e destruirá a cidade e o santuário. Está vendo que a cidade e o santuário foi destruído, Jesus profetizou, né, a queda do santuário, e o seu fim será como uma inundação, aí até o fim haverá guerra. Jesus também disse isso em Mateus 24, que haveria guerra, rumores de guerra, estão determinadas assolações. E agora é a última semana, presta atenção, verso 27. E ele firmará um concerto por muitos, por uma semana de 7 anos. Aqui já está falando dessa desolação que vem, e na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, como Antíoco Epifânio também fez, e sobre as asas das abominações, aqui ó, asa das abominações representa o anticristo, fala de asas aqui, não é que ele vem voando como asas das abominações, virá o assolador. Não é interessante, nas visões das bestas, elas possuem asas, virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Diz que a quinta taça derrama-se sobre o trono da besta. Então, será derramado o que está determinado sobre o assolador. Então, virá sobre o assolador. Com isso, nós concluímos Daniel 9. Eu espero que você tenha entendido as 70 semanas. Não é? Leia mais sobre isso. Procure entender que até que 79ª semana cumprir-se exatamente a vinda do Messias, aí o Messias é tirado, abre-se um espaço de tempo até a 70ª semana que vai se cumprir. Esse espaço de tempo já tem durado 2000 anos, é por isso que a gente fala que a gente está vivendo o fim, o dia está se aproximando, o toque da trombeta para a igreja ser arrebatada e começará a última semana para Israel, onde o anticristo, note que a 70 semana tem a ver com Israel, não é? A igreja entra no espaço de tempo entre a 70ª e a 79ª e a 70ª semana, espaço de tempo que é chamado tempo dos gentios, que já está durando mais 2000 anos, uma hora acaba, trombeta soa, a igreja é arrebatada, e vem a última semana, que tem a ver com Apocalipse 6, do capítulo 6 a 19, ampliada a imagem do Apocalipse. Por isso que Daniel sempre deve ser estudado com Apocalipse, especialmente esse capítulo 9 das 70 semanas. Com isso, nós concluímos o estudo do capítulo 9. Vamos voltar para o capítulo 10, que o anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Muita coisa ainda vai ser revelada aqui em Daniel 10, Daniel 11 e Daniel 12. Amém? Não perca o próximo vídeo. Espero que você tenha entendido. Se você gostou, coloque aí um sinal de joinha. Ajude-nos a divulgar esse canal. Esse é o único canal no YouTube. Comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso, para que você tenha um comentário bíblico completo de toda a Bíblia. Amém? Nós vamos voltar para o capítulo 10. Nos falta 3 capítulos para encerrar esse livro maravilhoso, o livro de Daniel. Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Ajude-nos a divulgar nosso canal. Quem esteve convosco mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Amém.